Dando continuidade à leitura comentada do livro Cartas de Cristo, estamos na carta 1 e essa é a parte 2 da carta 1. Hoje a gente vai falar sobre o despertar de Cristo no deserto. O que aconteceu com ele lá, o que ele viu. Ele fala assim em um trecho da carta 1 que depois do batismo dele, embora tenha passado 6 semanas no deserto e tenha saído daquela experiência como um mestre e curador, nenhum escritor tenha tentado descrever o que realmente aconteceu durante aquele tempo. Apenas se disse que eu era tentado pelo demônio que estava entre as bestas e que os anjos estavam comigo. Não há a menor indicação do que aconteceu no deserto que me permitiu voltar às cidades e aldeias proclamando que o reino de Deus está em vocês. Ele fala que, segundo os evangélicos, ele era o único filho de Deus. Então ele indaga: por que então frequentemente me referia a mim mesmo como filho do homem? E ele diz que era para gravar na mente das pessoas que ele tinha a mesma origem física delas. Minha intenção, ele diz, era de que compreendessem que o que eu podia fazer elas também poderiam se tivesse o meu conhecimento e seguissem as minhas instruções para pensar e atuar acertadamente. Então, ele descobriu, né, no deserto, a verdade da vida. Ele viu a verdade do amor incondicional de Deus. A gente vai falar sobre isso aqui nesse texto, nesse vídeo. Então, ele ficou atônito com a descoberta dele, né? Ele ficou maravilhado, como a gente vai ver, e ele quis passar isso para as pessoas. E o que ele sempre falou aqui é que nós podemos fazer tudo o que ele fez. E o tempo todo ele disse isso enquanto ele viveu. Vocês são como eu. Se vocês seguirem, como ele fala aqui, instruções para pensar e atuar acertadamente. Então, ele falava como a gente deveria pensar, como era a existência, e que, como a gente tem visto e vai continuar vendo, que é o poder da nossa consciência, o poder da nossa mente. Curar o nosso inconsciente, entender os nossos padrões mais profundos, as crenças, para então limpar a nossa consciência, né, expandir a nossa consciência espiritual, e que isso então nos levaria ao reino dos céus, que é na verdade um estado de consciência. Na verdade é um estado de consciência de união com Deus, de entendimento dessa verdade do amor incondicional. A gente já vai entender na prática por que Deus nos ama incondicionalmente, por que ele fala sobre isso, porque tem a ver com o que ele viu no deserto. E ele fala que ninguém pôde falar muito bem o que realmente era a verdade de Jesus, e só ele pode fazer isso, e que por isso essas cartas que vão nos levar a esse entendimento. Então o canal dessas cartas, ele frisa de novo que tem sido aperfeiçoado, purificado durante 40 anos, para que essas palavras cheguem traduzindo a verdade. Então a gente começa falando aqui do lugar dele na história. Ele foi um rebelde contra as tradições judaicas da época. Jesus foi um rebelde. Por isso que eu até já linkei muito ele à energia aquariana, além da pisciana, né, com toda essa compaixão, perdão, essa conexão com a espiritualidade, muito peixes, mas também pelo fato dele ter sido um rebelde muito aquário, né? Ele se voltou para a humanidade, ele estava engajado ali com o coletivo, com o social. Então ele fala que ele não teve muito sucesso em transmitir o conhecimento dele depois do deserto, que seria uma nova forma, uma melhor forma de pensar e viver. E que é importante que a gente entenda a pressão da opinião pública. Ao mesmo tempo em que eles acreditavam em Jesus, eles também temiam muito mudar essas crenças religiosas. Então ele disse que eles não estavam muito felizes em dispensar o Velho Testamento. É como aquilo, né? Às vezes a gente acredita em algo, a gente está tão acostumado com aquilo ali, e aí mudar o pensamento, né? Por mais que pareça melhor, sempre vai ser perigoso para nós, para a mente, né? Sempre vai ser algo arriscado. Nossa, eu vou mudar de ideia, eu vou agora ter a minha fé nisso aqui, colocar minha fé nisso aqui, e se não for isso, né? E todo também o coletivo envolvido nisso, né? Muitas vezes isso acontece quando a gente está em grupos que pensam de um jeito
E você muda de ideia e você não quer ser rejeitada daquele coletivo, você quer continuar naquele coletivo, e aí você acaba ficando com medo, né, de expressar as suas ideias também. Ele diz que ele tinha uma profunda preocupação com as pessoas. Ele era profundamente emocional, profundamente compassivo, sensível com a dor do outro, defendia os desamparados, e ele se intitulava como um agente do povo, que viveu muito perto dele, com o espírito de companheirismo e escutando as suas mazelas. Isso é algo bem pisciano também. Ele era muito revoltado com a miséria, com a pobreza e pelo fato das pessoas terem que seguir leis intituladas pelos judeus, né, que controlavam os líderes, né? Os líderes judeus controlavam o povo com leis, práticas que para ele eram sem sentido e ameaçavam o povo com as punições de Jeová. A tradução de Jeová é Deus de Israel. Então, daí que surge, né, a ideia de um Deus punitivo. A religião era muito baseada no medo do castigo, no medo de você ser punido. E até hoje eu acredito que tenha isso, né, na religião. E ele fala que recusou-se a acreditar nesse Deus, que era um Deus opressor, né? Então ele falava, qual o sentido? Se as pessoas nascem pecadoras, então depois elas vão ter que ser julgadas. Como assim? Se elas já nascem pecadoras, qual o sentido delas terem que sofrer julgamento e serem condenadas a levar uma vida de sofrimento e miséria por não terem cumprido os 10 mandamentos? Ele achava que se esse Deus existisse, então a humanidade estaria fadada a uma eterna miséria. Então ele diz que ele se refugiava na natureza, ele se conectava com a natureza e aquilo ajudava ele com essa revolta toda que ele tinha por esse Deus dos judeus. Então ele se negava realmente a seguir esses mandamentos dos anciões judeus. E aí que por volta de 25 anos ele teve como se fosse um chamado para evoluir, para buscar entender melhor Deus. Então ele revisou o seu estilo de vida e viu que as ações dele levavam sofrimento às pessoas em volta dele, à mãe, aos irmãos. Porque ele disse que, embora ele tinha muita compaixão pelas pessoas, por causa do jeito rebelde dele, ele tinha ficado sem consideração com a família. Então ele escutou falar de João Batista e decidiu que iria ser batizado por ele. João Batista era também um líder, né, espiritual que levava conhecimento também para as pessoas. No The Chosen, ele aparece antes, ele veio antes de Jesus, e ele que batizou Jesus. Ele fala que é interessante, que é mais uma confirmação de que é uma energia muito pisciana e aquariana, né? Ele disse que apesar do seu emocionalismo indisciplinado, também tinha nascido com uma inteligência aguçada, que é aquário, e com um dom para o debate inteligente e persuasivo, também aquário, o qual eu tinha usado caprichosamente de forma negativa, levando as pessoas a desenfreadas discussões. Eu havia jogado fora o meu talento em troca de uma vida de egoísmo, preguiça e prazer. Então ele vivia nos bares, ele vivia se divertindo, discutindo com as pessoas, né, debatendo as ideias dele. E ele diz que o respeito dos demais ele não tinha mais, nem ele se respeitava também. Então ele chegou num ponto de que aquilo não era mais tolerável. Sabe, não sei se você já passou por esse processo de quando você vê que a sua personalidade está fazendo os outros sofrerem, sabe? E aí você quer mudar. Você não aguenta mais ser assim, levar sofrimento para os outros, porque você também sofre depois, né? Porque somos todos um. E aí você fala, gente, eu preciso mudar. E aí você, às vezes, pede por uma mudança, né? Ou busca. Ele queria ser útil. Ele queria usar os dons dele para ser útil para alguém, porque ele achava que até então não tinha sido útil. Vamos então sobre o momento do batismo dele. Ele diz que esperava sentir alívio, a consciência de que pelo menos uma vez tinha dado um passo positivo em direção à reforma de seu comportamento. Esperava sentir uma nova determinação para ir para casa, surpreender a mãe dele e os vizinhos, né, com atitudes novas e amáveis em relação a eles, né? Então ele queria ser uma pessoa mais amorosa, ele esperava que isso fosse acontecer. Só que o que aconteceu depois do batismo de Jesus por João, ele teve uma experiência completamente diferente.
de qualquer coisa que ele poderia ter imaginado possível, que ele fala aqui. Ele sentiu uma grande onda de tremenda energia surgindo no seu corpo e ele ficou chocado com isso. Então, ao sair da água, elevado em consciência, assim, de um modo extraordinário, uma elevação de consciência incrível, um grande fluxo de brilhante felicidade elevou-me a um estado de êxtase. Estava arrebatado e consciente de uma grande luz. E aí ele, tropeçando assim, atônito com aquilo, foi se afastando do rio e entrou no deserto. Ele fala aqui, por favor, minhas 6 semanas no deserto foram um tempo de total limpeza de consciência humana. Velhas atitudes, crenças e preconceitos foram dissolvidos. Ele até diz aqui que para as pessoas abandonarem a velha imagem de uma divindade bíblica, evitará se referir a Deus por essa palavra, para que a gente tenha uma noção mais próxima de quem realmente é Deus. Com essa sensação que ele teve também a certeza de que aquela sensação era o Criador, do qual todas as coisas criadas tinham recebido do seu ser. E aí ele começa a falar sobre a questão do pensamento da mente. Ele fala que viu claramente o que era real e o que era falso no pensamento do homem. Que era real e o que era falso. Então tem algo real e falso no nosso pensamento. Ele chama mais de poder criativo Deus, né? Então ele viu que aquele poder estava impregnado em toda a existência. Era infinito, eterno, universal. E que aquilo era o poder mental, era o poder criativo da mente. Então ele já linka com a mente. Ele linka o poder criativo com o poder da mente. Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. Tudo está impregnado da mente divina. Tudo é Deus. Percebeu que a mente humana originava-se da divina mente criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Então aqui ele já traz a noção de que a gente é menor. Que ele está falando que o homem é uma vela iluminada pelo sol, que é Deus. Ele dizia que a terra, a areia, eram pequeninas partículas cintilantes. Ele via através delas, sabe? E ele fala da parte científica também. Percebeu que nada era de fato sólido. Que a gente aqui entra na parte da ciência, da lei da atração, né? De que tudo não é sólido, tudo está em movimento, tudo são átomos vibrando o tempo todo, né? Nêutrons, elétrons, constante vibração, constante movimento. A matéria é movimento. Olha só isso agora. Ele disse assim, ó, quando eu tinha momentos de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças no fenômeno deixavam de existir. As mudanças no fenômeno deixavam de existir. Então ele parava de ver aquilo ali. Ele via normal como a gente vê, quando ele duvidava. A dúvida. Então ele fala, meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas e, portanto, produzir mudanças na aparência da pedra ou de qualquer outra coisa que eu estivesse estudando, olhando, contemplando. E aqui ele fala sobre o poder da convicção, o poder da fé. Ele fala que quando ele duvidava, aquilo sumia. Então ele fala que foi naquele momento que ele compreendeu o poderoso efeito que a convicção ou a fé inquebrantável tinham sobre o ambiente ao exprimir um comando ou mesmo uma crença. Ele ficou impressionado com essa abertura de mente que ele teve, com essa compreensão de que toda forma exterior era uma expressão da consciência interior. Compreendi que a vida e a consciência eram um e a mesma coisa. A vida e a consciência são um e uma mesma coisa. Isso também se assemelha muito, essa ideia, né, da mente como realidade, com as leis universais do Kybalion, em que fala que tudo é mente. O todo é mental, lei do mentalismo. Eu já citei aqui, né, eu acho essa lei. E aí ele compreendeu que por isso que os judeus tinham relacionado Deus com características e com o comportamento humano, porque a gente dá muita importância à individualidade e à forma. E que os judeus não poderiam imaginar uma mente inteligente, criativa, universal.
E aí foi aí que ele percebeu que essas imagens mentais de Jeová, dessa punição de Deus, eram mitos, elas não existiam. Como ele falou, né, ele podia perceber o que era falso, o que era real do pensamento humano. Foi aí que ele viu que toda essa ideia da ira de Jeová, dos castigos, isso era apenas mito. Então ele fala assim, ó, pra gente fechar esse vídeo, no minuto 33. Percebi que qualquer dimensão da existência era a mente, inteligência manifestada, que era o fator mais importante no que se refere à criação e ao homem em si. De modo que se deveria reescrever o Gênesis assim: antes da criação era a mente universal, poder criativo dentro e por trás da criação em si. Então ele fala que o poder criativo está dentro e por trás da criação. Ou seja, essa mente, esse poder criativo é a causa da criação, é quem criou, né? É quem causou a criação. Somos nós e tudo que há. Por trás é a causa. E dentro da mesma substância, da mesma essência. E é por isso que essa é a prova de que se esse poder criativo cria tudo isso, criou tudo isso, e se nós temos esse poder criativo dentro de nós também podemos criar, uma vez que acessamos esse poder criativo, uma vez que acessamos um estado de consciência, uma fé inquebrantável, inabalável, é a fé. E aí a questão é a gente desenvolver essa fé, né, gente? Agora falando aqui como humana, Renata humana, a questão é a gente desenvolver a fé. Jesus viu o que viu. Depois ele vai citar, né, que as pessoas com quem ele tentava, né, passar o conhecimento acreditavam muito nele pelos milagres que ele fazia e as coisas que ele dizia faziam muito sentido e como ele praticava aquilo tudo, o exemplo que ele dava inspirava muito a acreditar realmente em tudo que ele dizia. Mas era muito difícil para nós humanos e quem era humano ali na época, os seguidores dele, o povo, realmente viver aquela transformação, acreditar piamente como ele acreditou, porque ele teve esse despertar, ele teve a visão. Então nós não vimos, né? Não sei você, eu não vi. A maioria de nós não viu o que ele viu no deserto. Então por isso que é mais difícil para a gente essa fé. E é por isso que muitas religiões eles falam que é a partir só de Jesus, por meio de Jesus, que você pode acessar Deus. Na verdade, como ele falou também, não há diferença entre ele e nós. A realidade é essa que ele diz. Só que a diferença é que ele crê. Ele crê que ele é capaz, porque ele entendeu do que é feito, a substância de que é feita o mundo, de como é a vida, né? Ele entendeu toda a vida. E aí, uma vez que você entende, que você vê, não é que ele é melhor, não é que ele tem mais poder, não é nada disso. Ele apenas tem mais fé. Então, aqui, o convite com esse vídeo é para que a gente tente desenvolver essa fé inquebrantável, né? Porque, mesmo se a gente vê, então, no que a gente se baseia? Muito nos livros, né? No que a gente adquire de conhecimento. E, gente, uma vez que a gente tenha o conhecimento e que a gente sinta que faz sentido esse conhecimento tal para o seu coração, se faz sentido para o seu coração, né? Na sua intuição, você sente que aquilo é verdade, a gente precisa transcender, de certo modo, a matéria e realmente desenvolver essa fé, desenvolver esse acreditar na nossa capacidade, né? Porque o que ele vai falar aqui é muito sobre a gente dominar a nossa consciência. Eu já li o livro todo, né? Então, o resumo do livro, é claro que tem muito mais coisa para a gente falar, muito importante a gente estar aqui devagar para integrando isso tudo, né? Sem trazer um monte de informação muito rápida
e atropelando tudo. Então aqui eu não sei quando que vai acabar esse livro de eu trazer aqui os vídeos, porque justamente acho que o conhecimento para ele ser integrado precisa de a gente refletir sobre isso. Não é só eu passar aqui uma informação, é preciso praticar isso na nossa vida, né? E muitas vezes eu me vejo duvidando, sabe? Duvidando, não colocando fé. Mas é um treino que a gente precisa. É um treino. E à medida que a gente vai alimentando a mente com pensamentos, à medida que a gente vai desapegando de pensamentos, que é onde a gente nota, assim que a gente nota, pensamentos depreciativos, sabe? Quanto mais consciente a gente está, mais a gente pode notar os pensamentos negativos quando vêm. Porque se a gente não muda o pensamento raso, o pensamento consciente, o nosso subconsciente vai ser infestado por esses pensamentos. Por esses pensamentos que vão vindo e a gente deixa eles ali, ou vai alimentando, ou pior, vai acreditando neles, né? Eu acredito que a fé é um músculo a ser desenvolvido. Ela não é algo que alguns nascem com, outros nascem sem. Não. É um músculo, é um hábito, é um treino. Quanto mais você decide colocar fé, quanto mais você decide transmutar um pensamento, quando vem, não confunda o pensamento que vem com uma emoção negativa com uma intuição. A intuição, ela é positiva. Porque quando a intuição fala não, nosso coração se fecha, não vem com uma emoção ruim, uma emoção densa, vem como uma clareza, entende? Então não confunda isso. Não ache que o seu pensamento desanimador, negativo, depreciativo mesmo, sabe? Aquele pensamento que desanima, seja a sua intuição, porque não é. Essa questão é a gente não deixar o pensamento intruso, que está contra os nossos objetivos. Sempre troque os pensamentos não elevados pelos pensamentos elevados. Faça isso. E eu tô falando para você que eu treino isso. Eu não sou boa nisso. Eu treino. E eu nunca fui muito positiva. Pode parecer que eu seja, mas no fundo, gente, eu sou capricorniana. Tenho bastante energia capricórnio, porque o meu ascendente é leão. Parece que eu sou muito otimista, positiva. Eu também sou. Eu também sou. Meio que falo para os outros, pensar positivo. É uma coisa mais externa. No meu íntimo, muitas vezes eu tenho medo, eu tenho julgamento sobre mim, eu tenho a crença de que não, eu tenho várias crenças, eu tenho várias dificuldades nesse sentido, assim como você. E depende da área da vida, né? Tem coisas que a gente já é mais positiva, tem coisas que não, tem coisas que a gente já tem crenças mais positivas, que a gente tem facilidades naquilo ali. Reflita. Reflita sobre as suas crenças, escreva sobre elas. Sabe, um exercício, pega cada área da tua vida e entende o que você pensa sobre cada área. Dinheiro, relacionamento, carreira, saúde. O que você pensa sobre isso? Vamos fechar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Até o próximo. Compartilhe com as pessoas, curta esse vídeo para que ele seja amplamente divulgado. Muito obrigada, até o próximo. Fiquem com Deus.